Paz do Senhor, pessoal. A paz do Senhor, pessoal. Hoje eu quero pregar aqui para vocês no nosso segundo culto de jovens sobre jovens que querem mudar o mundo. Mas antes de eu começar a pregar aqui, eu quero perguntar aqui para vocês: como nós, jovens, podemos mudar o mundo? Alguém sabe me responder aqui essa pergunta? Obedecendo a Deus. Mais alguém? Verdade. Mais alguém aqui? Verdade. E o livro aqui que eu vou pedir aqui para vocês abrirem se encontra em Mateus 5, versículo 14. Amém? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, a coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na cidade. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu estava vendo uma matéria que eu escuto muito podcast, porque eu faço curso de inglês e eu gosto muito de escutar. Aí eu estava vendo uma matéria sobre um garoto de 6 anos de idade, que ele foi para a África e viu a situação das pessoas de lá da África. Que quem já viu já as matérias e tal sabe que aquelas crianças passam fome, bebem água suja, né, pessoal? E esse garoto, ele teve aquela meta com 6 anos de idade, de mudar aquela história ali da África. Ele começou a juntar um dinheirinho que ele ganhava dos pais, como a gente ganha uma mesada, e ele começou a juntar aquele dinheiro e com 10 anos de idade, ele conseguiu criar a própria fundação dele de fornecer água limpa para a África. E atualmente, centenas e milhares de adolescentes, adultos, crianças ali na África são gratos a ele por aquela coisa que ele fez. Muitos jovens sonham em mudar o mundo, mas é como o menino disse ali, qual é o nome? É como o Vitor disse, para a gente mudar o mundo, nós temos que primeiramente mudar a nós mesmos. E muitas vezes o que a gente ouve quando a gente tem um sonho, a gente escuta: você não vai conseguir. Que é o que, assim, eu tinha um determinado sonho e eu escutava muito. E eu até conheço uma amiga minha que ela tem um sonho e muita gente diz que ela não vai conseguir, mas eu creio muito que ela vai conseguir. Mas se você ama Jesus, a Bíblia diz que você é a luz do mundo e você pode fazer a diferença. Mas é como eu fiz aquela pergunta aqui para vocês: mas por onde começar a fazer a diferença? A gente tem um talento especial. Todos nós temos um talento especial. Cada um de nós temos um talento. Uma inteligência de um gênio ou uma ideia brilhante para mudar o mundo. E qual deve ser a prioridade da gente? Acabar com o mundo, acabar com a pobreza do mundo, no caso. Melhorar a educação, reduzir a criminalidade, encontrar a cura para o câncer? Não. A gente pode mudar o mundo com as nossas atitudes. Por exemplo, chamando um amigo nosso para a igreja, pregando a palavra para os jovens que a gente conhece, da escola. E as perguntas aqui que eu queria fazer aqui para vocês não vai ter fim. Infelizmente não vai dar para fazer muitas perguntas porque o tempo é curto. Mas a Bíblia mostra o caminho e nos ajuda a focar no mais importante. A Bíblia, ela tem muitos conselhos para nós, que a gente não pode só usar para nós mesmos, quanto a gente pode usar para o mundo inteiro. E a gente vai ler agora aqui o livro de João 8, versículo 12. Estou tentando aqui apressar tudo aqui para dar tempo aqui, mas 3 horas e 20 minutos agora, então a gente tem tempo, né? Amém? E o que a gente deve fazer primeiro para
mudar o mundo, fazer essa mudança no mundo. A gente deve participar do plano de Jesus para transformar o mundo. A gente deve ser um participante desse plano dele. Então, bora ler aqui. João 8, versículo 12. Falando-lhes novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas sim terá luz em sua vida. A gente deve brilhar no mundo porque Jesus é a luz. Só Jesus tem o poder para transformar todas as coisas. Se ele quiser ressuscitar mortos, ele ressuscita, assim como a gente vê às vezes em algumas matérias em outros países. A gente vê que acontece essas coisas de ressuscitar e tal. Mas ele te convida para participar do grande plano dele nesse mundo, que é mudar essa nação que está podre atualmente, né? Está podre, completamente imunda. A gente tem muitos exemplos aí, como as drogas, tudo que não presta, né? E o primeiro passo para mudar o mundo é deixar que Jesus mude o teu coração, que é o convite que a gente vai fazer já, né, Jamila? A gente tem que deixar Jesus mudar o nosso coração. Isso significa reconhecer que a gente não tem vivido sempre da maneira correta, né? Ninguém é perfeito. Eu acho que tem alguém, eu acho que não tem ninguém perfeito aqui, né? E então, uma parte muito especial do mundo vai ser mudada, que é você. Quando você se conecta com Deus, é ali que acontece aquela mudança, né? Aos poucos. Quando sua mãe te convida para ir para a igreja, é porque ela quer que essa mudança aconteça. Se, por exemplo, você cair no mundo das drogas e tal, por exemplo, isso é só um exemplo. Se você cair no mundo das drogas, eu aposto que a tua mãe vai querer te trazer para o caminho da luz, né? Com certeza. Eu aposto que é. Aí você pode participar do grande plano de Deus para salvar a humanidade. Mas como? Alguém pode me explicar aqui como a gente pode fazer para participar desse plano? Caramba, ninguém sabe. Mas é tão simples. A gente pode participar dessa mudança no mundo obedecendo a Deus. Obedecendo aos todos os mandamentos, como o Jamile falou aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não contar falsos testemunhos. Também é um dos belos motivos para a gente obedecer a Deus. E é tão simples, tipo, obedecer a Deus. A gente não cair em tentação nesse mundo podre. E se você quiser iluminar o mundo na tua volta, tu precisa seguir a luz de Deus. Ele tem o plano certo para você e você precisa seguir esse plano. E você deve orar, pedir a Deus discernimento quando você quiser fazer alguma coisa, para Ele mostrar se é certo ou se é errado, né, Jamile? Feito aconteceu de algumas coisas, né, naquela época. Por exemplo, você orou, pediu discernimento a Deus e você conseguiu resolver essa situação, né? E agora vamos lá para o segundo, que se encontra em Mateus 13. Amém? E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm, fazem os seus ninhos em seus ramos. E a gente não deve desprezar os pequenos começos, porque o versículo 31 que eu falei. Quando a gente ouve uma história de sucesso, muitas vezes a gente só se lembra do fim. A gente sempre se lembra do fim, a gente nunca para prestar atenção no começo, né? E a gente esquece como tudo começou. Antes de ser uma grande fundação, como eu falei naquele outro exemplo, ele primeiramente só queria fornecer água limpa, mas no final ele conseguiu fazer uma fundação, que foi mais do que ele queria. E aí a gente praticamente só se lembra do fim, né? Não para olhar o começo. E ele começou juntando dinheiro.
das tarefas de casa que ele fazia. Como ele era pequeno, os pais davam um dinheiro. Se a gente fizer isso aqui, nossos pais vão dizer que não é mais do que a obrigação da gente fazer isso. Porque eu já fiz isso e, enfim, no princípio ele não conseguiu muito dinheiro para fazer a fundação. Ele não conseguiu fazer de cara, primeiramente. Ele foi batalhando, juntando dinheiro aos poucos e conseguiu fazer a fundação. Aos poucos, a perseverança foi inspirando a mais pessoas a apoiar a causa dele. E tudo isso acabou se tornando uma campanha mundial. E ele só queria fornecer um pouco de água para aquelas pessoas. E ele foi juntando aos poucos os trocados. E agora eu vou dizer aqui o terceiro, que é para a gente começar dando um passo de cada vez. Se a gente quiser seguir esse plano de Jesus, a gente deve começar seguindo um passo de cada vez. Jesus está preparando coisas grandes para a gente. E a gente deve começar seguindo um passo de cada vez. É como uma escada. Se eu vir aqui e chegar até aqui, é provável que eu possa cair, né? Não é provável? A gente não pode pular os passos. A gente deve ir em um passo de cada vez. E ele está preparando coisas grandes para a gente não deve pular essas etapas. Se até Jesus teve que começar humildemente, imagina a gente. Imagina a gente que teve que começar humildemente. Eu tenho até um exemplo daqui. Eu não sei se vocês sabem aquele armazém que tem aqui, perto de construções. A igreja começou lá. Um localzinho pequeno, né? Quem já foi lá sabe que é um localzinho pequenininho. A igreja começou lá. E foi chegando aos poucos as pessoas que estavam interessadas em ouvir a palavra. E quanto mais as pessoas foram conhecendo aquela palavra, se interessando, mais foram chamando pessoas. E hoje a igreja já está assim, ó. Luzes de LED, uma página com 8.000,6 seguidores. E eu agradeço a todos vocês que compartilham. E a gente deve começar por coisas pequenas. Porque nem tudo vai começar perfeito. O pastor não começou aqui com esses sons aqui, que são um dos mais caros da Segredo Musical. Ele não começou com esses sons. Ele não começou com o iPhone 14 Pro Max. Ele não começou assim. Ele começou simplesmente. Jesus também começou simplesmente. E a gente deve ter ele como um exemplo. E a gente tem que aprender primeiro o simples. As coisas pequenas sempre nos preparam para coisas maiores. Quando tu começou a estudar matemática na tua escola, tu já começou a aprender algoritmos, raiz quadrada? Você começou aprendendo isso? Não, né? Tu nem começou a aprender ainda isso. Boa sorte para tu quando tu chegar nisso aí. A gente não começou aprendendo isso. A gente começou primeiro aprendendo com mais um, com 2 mais 2. Por isso, não fique desiludido se Deus te chamar primeiro só para limpar a igreja, fazer uma faxina. Vê só, Jamile começou aqui ajudando na faxina, né? Jamile e outras pessoas aqui também começaram ajudando na faxina, né, tia Jaqueline? Ela também começou na faxina. E os obreiros daqui começaram a faxina. E agora a gente vê que Jamile agora está fazendo culto jovem. Ela esperava isso? Ela esperava isso quando chegou aqui no primeiro dia para fazer uma faxina. Ela disse assim, poxa, daqui para 2023 eu vou estar fazendo um culto jovem. Será que ela pensou isso? Não. Ela valorizou as coisas pequenas e agora está chegando aonde chegou. Está pregando para jovens. E a gente conseguiu até recuperar algumas aulas, né, no culto jovem primeiro. E eu fiquei muito feliz por isso. E Deus, Ele sempre valoriza as coisas pequenas. Ele se interessa por todos os detalhes, os mínimos detalhes, os mínimos mesmo. Se você veio para cá com a humildade, Ele vai estar olhando esses detalhes, vai estar analisando tudo isso, para ver se você é merecedor das coisas que Ele vai estar te preparando. Ele está te preparando. E Ele usa as ações pequenas para fazer uma grande diferença. Meu pai aqui mesmo, quando eu tinha 5 para 4 anos de idade, ele começou me chamando aqui para cantar. Cantar meu barquinho, que era o louvor que eu mais cantava aqui. Já cantei até com Eloá, né, Eloá? Não sei se ela se lembra, né? Já cantei com o Viviane, já nostalgia desse tempo. E tudo começou louvando.
lendo os versículos pequenininhos sem explicar. E agora eu estou aqui, pregando, cantando, tocando. Deus está me usando não só no louvor, quanto também na pregação. E eu creio que Ele vai usar mais jovens que estão aqui. Como vai usar Paulinho hoje, que vai deixar um versículo também, né? Vinícius, que tem um sonho de ser pastor também. Creio também que Ele vai usar Letícia, né? Que vai pregar hoje também. E também vai usar Caio, que no próximo culto vai pregar também, né? E Ele vai começar usando a gente no pequeno, para depois a gente chegar no grande. A gente tem de exemplo Ananias e Paulo. Eu peço para vocês abrirem agora em Atos 22, por favor. Amém? Eita, soninho, né? Show? Então, bora lá. Atos 22, versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse Saulo: irmão, recebe novamente a visita. Nessa hora, recobrirei a visita e olhei para ele. Quando Ananias tinha ido para lá, ele não tinha noção, né, que ele iria conquistar várias almas. Eu acho que ele não tinha noção na época de quantas almas ele iria conquistar. E como os livros dele aqui, tipo, tem muitos livros aqui dele aqui na Bíblia, a gente usa esses livros para resgatar almas. Assim eu creio, né? Como a gente usou aqui, né, Jamil? E eu imagino o quanto eles lá do céu estão orgulhosos em ver que essa semente que eles plantaram, um livro, está ajudando muitas pessoas. E Atos dos Apóstolos nos fala sobre Ananias aqui, né? Que não sabemos muito sobre ele e nem o que ele fazia. A Bíblia não nos descreve muito bem sobre isso, mas eu vou procurar com calma e talvez no próximo culto eu fale. E a Bíblia só diz que ele era um cristão que obedecia a Deus, que era um homem temente a Deus. E ele orou por um homem chamado Saulo. E depois, se vocês lerem o livro de Atos por completo, vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui. Esse Saulo também era conhecido como Paulo, que se tornou um grande missionário e escreveu metade dos livros do Novo Testamento. O grão de mostarda lançado por Ananias ainda hoje dá fruto, que foi o que eu falei aqui, que é os livros da Bíblia aqui. E vem abençoando muitas pessoas. Por causa desses livros, essa semente de mostarda que ele plantou, quantas almas não estão sendo abençoadas nesse exato momento? Se você for lá no canal da Igreja da gente, você vai ver, por causa dessa sementinha de mostarda que o Paulo plantou, os testemunhos que vêm dessa igreja até hoje. E vai vir muito mais. E talvez alguns de vocês vão ser chamados para ser grandes líderes. Como Lucas, que talvez possa ser chamado para ser um pastor. Vinícius tem um chamado já, né? Prega até com os amigos da escola de mim. Letícia pode ser uma grande missionária. E um dia a gente vai ser grandes líderes. Mas a gente vai alcançar muitas multidões e fazer coisas grandes. Mas se esse não for o propósito de Deus para a tua vida, não desanima. Até os menores atos de amor e fidelidade, nós cristãos podemos fazer todas as diferenças. Quem crê nessa profecia aqui, aplaude Jesus. Bem forte. Cada pessoa que tu ajuda com a palavra, cada pessoa que tu ajuda com a palavra que tu dá, ou até com aquela pequena mensagem de bom dia, com aquele versículo bem curtinho, que eu às vezes vejo nos estados de algumas irmãs aqui que elas postam, aquela mensagenzinha que você posta pode mudar uma vida com aquele pequeno versículo. E aquela pessoa pode alcançar o amor de Deus, que é tão valioso que nem imagina. O impacto que Deus dá na pessoa quando alcança o amor. E se nós olharmos para o imediato, Deus vai ver o quanto o quadro é maior. E lembre-se, você faz parte desse plano.
desse plano de Deus para mudar o mundo. Por isso, obedeça só a voz de Deus, que nas coisas pequenas você vai conquistar coisas grandes. E agora vamos para o terceiro versículo aqui, que se encontra em Gálatas. Gálatas 6, versículo 9. Amém? Tem gente procurando ainda, então vamos esperar. Amém? Enfim, vamos lá. Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não nos desanimarmos. Bora ser honesto, né? Deus, Ele nunca prometeu uma vida tão fácil assim. Para a gente conseguir as coisas, a gente tem que batalhar. Por exemplo, tia Jaqueline, a mãe de Pierre, Vitória e Maria Clara. Ela começou no terracinho de casa, né, tia? A senhora começou no terracinho de casa. E hoje está com um salão com luzes de LED. E ele nunca prometeu que a gente ia começar tudo de primeira, tudo fácil. Tipo, se a gente quiser tirar um 10 de uma prova, por exemplo, a gente tem que madrugar estudando, né? Pelo menos eu madrugo estudando. Eu madrugo. Quando chegar no 7º ano, 8º ano, não vai ver. Mas enfim, continuando, para a gente conseguir o que a gente quer, se a gente quiser algo bom, a gente vai ter que batalhar. Para a Letícia passar na prova do ETE, teve que estudar muito, não foi? Nem cheguei nesse nível mais legal. Se a gente quiser conseguir algo bom, a gente vai ter que batalhar, porque Deus nunca prometeu que nada ia ser fácil. E as trevas lutam contra a luz. E, tipo, a vida na escola, por exemplo, existem muitas amizades ruins, né? Que são das trevas, muitas. Aquelas que falam palavrão, tem a boca mais suja. Aí, tipo, a gente deve se afastar dessas pessoas, porque essas pessoas são das trevas. E a gente só deve olhar para a luz. Existem poucas pessoas que são da luz. É difícil de encontrar, mas a gente encontra muitas que são das trevas, né? Das trevas é assim, ó. Eu imagino no colégio também como é que era, né? Dizem que era um colégio bem... é um colégio bem, assim, cheio de gente errada. E, tipo, é horrível você ter amizades ruins, porque são coisas que sempre vão te levar para trás. É como tipo, se tua vida fosse só para cima para baixo. Nunca vai crescer para cima, nunca vai seguir reto. E a gente deve fazer o seguinte, como Jesus disse, nós devemos ser luz. A gente sempre deve ser luz na escuridão. A gente deve trazer a luz para essas pessoas. Eu me lembro que teve uma vez que eu preguei para uma amiga minha da escola. Ela era uma pessoa bem assim, vamos dizer, pesada. Ela arrumava briga praticamente todo dia. E a gente conversando sobre a igreja. Aí eu fui e preguei para ela sobre... não lembro mais, fazia tempo. Era no 3º ano na época. Aí eu preguei para ela e ela, por incrível que pareça, se aceitou. Ela disse que queria mudar de vida. Aí ela foi, começou a ir para a igreja com a mãe. Hoje em dia eu nem mantenho muito contato com ela, eu parei, mas pelo que eu vejo assim nas postagens dela, ela mudou de vez. Ela agora está indo para a igreja. Ela é baterista na igreja que ela faz parte. Deus está usando ela no louvor e também na palavra. E eu fico muito orgulhosa disso. E quando eu peguei para ela não queria ouvir. Mas teve um tempinho, ela parou um tempinho para ouvir. E ela se aceitou. E nas dificuldades, você deve pôr a confiança em Deus. E você deve ser luz na escuridão. Você tem que ser, por exemplo, na escola. Na escola, seja a menina considerada certinha na sala, né? Até pelo que eu não lembro que me falava. Pulinha também, eu acho que é considerada uma das certinhas na sala, né? Porque é uma das mais calmas. Vinícius mesmo é considerado um dos mais certinhos da escolinha. É porque não escuta, né? Mas é considerado um dos mais certinhos da escolinha. Porque Vinícius está sempre ali, lendo a palavra para os pequenininhos ali. Está sempre, quando quiser, quando a gente quer ajuda ali para pregar, os pequenininhos, ele está sempre disposto a ajudar, né? E
eu me orgulho disso, porque é algo que poucas crianças de hoje em dia não praticam. Tu tem quantos anos, Nick? 8. Vê, tantas crianças aí com 8 anos de idade fica fazendo tipo teco, postando em direitinha pro namorado nos stories, pra tentar conquistar o boyzinho, né? Nem tem idade, nem tirou a fralda, mas enfim, não é isso, nem tirou a fralda, toda mijada, nem tirou a fralda. Mas a gente vê aí, Vinícius aí, pregando aí para os pequenininhos, e ele vai pregar hoje também, né? E Deus nunca prometeu pra gente que tudo ia ser perfeito. Eu já passei por coisas difíceis na escola, Jamila já passou por coisas difíceis na escola, Viviane já passou por coisas difíceis na escola, Vitória já passou, eu acho que você já passou já. Enfim, a gente já passou por muitas coisas difíceis, não só na escola, até quanto na vida fora da escola. E a gente deve ser luz na escuridão, como eu já falei milhares de vezes. E a gente deve ter perseverança, porque um dia tudo isso vai passar. E a gente vai ser considerado exemplo. Exemplos na escola. E a gente nunca deve desistir. Meu pai, às vezes, ele me diz, ele sempre faz uma oração minha antes de ir para a escola. E ele diz, tome cuidado com as tentações da escola. Ano passado mesmo, na escola para mim, foi um ano inteiro de tentação. Um ano inteiro. Porque eu mudei para uma escola maior, né, na época, eu comecei a estudar numa escola maior, era só tentação, 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 tentação. Passei por muita coisa. Meu pai sempre orava por mim, manhã cedo. Minha mãe tá ali de prova. Né, mãe? Foi muita tentação ano passado, né? Só eu, ela e meu pai saem. Tanta tentação que eu passei na escola. Mas eu consegui superar. E no final do ano, não, tipo, eu sempre fui um exemplo na sala. E no final do ano, porque as pessoas olhavam para mim e se espelhavam. Poxa, Raquel é um exemplo de menina. Porque, tipo, as pessoas olhavam assim que eu tocava e tal, cantava, e viam que eu era um exemplo de pessoa na internet e tal. E na escola também, eu sempre procurei pregar com os meus amigos e tal. E Deus quer e pode usar você para mudar o mundo. E a gente vê que Ele chama você de luz deste mundo. Como eu preguei aqui, né? Que nós somos a luz do mundo. E você só precisa seguir o plano dele. Obedecer a palavra nas coisas pequenas e grandes. E sem desistir, que Ele vai agir na tua vida. Vai ter muitos momentos difíceis na tua vida, mas tudo isso vai passar. E Ele vai agir na tua vida. E tu vai ser a luz no caminho da escuridão. Amém? Quem crê, aplaude a Jesus. Agora eu vou passar aqui para... Vocês viram meu versículo, né? A Letícia. Agora eu vou passar para a Letícia, aqui a nossa missionária Letícia. Vamos aplaudir, pessoal. Bem forte!